Boa noite, saúde e paz, sou o diácono Alberto e nesta noite, queridos, faremos a lição de número 22, onde estaremos finalizando a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16. E o próprio Deus, queridos, ele já tinha separado o apóstolo Paulo para pregar seu evangelho da salvação em Roma. Sim, e o estudo desta carta aos Romanos, ele é considerado uma carta soteriológica, ou seja, para a salvação da humanidade, né? Pois o apóstolo Paulo, ele ensina que não mais a lei é a fonte de salvação, mas sim agora a graça por intermédio de Jesus Cristo. E lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo de número 23, versículo 11, o próprio Deus, ele fala com o apóstolo Paulo. Ele diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E o apóstolo Paulo, ele divide esta carta aos Romanos em dois tópicos. O primeiro é em que acreditar. E o segundo, como devemos nos comportar. Essa é a visão do apóstolo Paulo quando ele escreve esta carta aos Romanos, em que acreditar e como devemos nos comportar como pessoas e como igreja, né? E em que acreditar, né? Ele separa como a pecaminosidade do homem, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo, a libertação dos grilhões por intermédio de Cristo, né? Libertação dos grilhões do pecado por intermédio de Jesus Cristo, e também ele fala sobre o passado, o presente e o futuro de Israel, né? Porque o apóstolo Paulo, ele estabeleceu os fundamentos da fé cristã de uma forma bem clara, para que todos nós entendêssemos. Somos todos pecadores, né? E a fé em Cristo, queridos, ela nos torna justos perante ao nosso Deus e nos proporciona uma nova vida e um novo relacionamento com Ele. E nós receberemos, essa ajuda em nossa fé quando nós nos afastarmos do pecado. Simples assim. Né? E como nós devemos nos comportar? Ele trata essa carta como um ponto de responsabilidade pessoal e observações pessoais. E o apóstolo Paulo, né, ele dá diretrizes claras aos cristãos que estão em Roma. Ele diz que o cristianismo não é uma teologia abstrata e desligada da vida, porque acontecia muitas coisas no tempo dos romanos, né? Muitas práticas pervertidas, muitas coisas escusas aconteciam no Império Romano, né? Então isso influenciava o cotidiano das pessoas de Roma. Então o apóstolo Paulo, ele diz que não basta conhecer o Evangelho, nós devemos deixar que ele transforme a nossa vida e que Deus, o próprio Deus, interfira em todos os aspectos de nossa vida, né? Ele fala sobre o pecado, né? Pecar significa recusar-se a fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele explica nessa carta aos Romanos que não são as 613 leis que vão salvar o judeu, né? Ou aquele que se junta aos judeus, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto.
E na carta aos Romanos, que nós vamos entender um pouco mais agora, capítulo de número 16, acompanhe comigo, ele diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebeis no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Aplis, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, ao qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sínclico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereus e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. E o apóstolo Paulo, ele finaliza essa carta ao povo, né, aos irmãos que estavam em Roma, né? E nesse capítulo de número 1, ele fala sobre uma mulher chamada Febe, né? Que ela morava na cidade de Cencreia, ou seja, um ponto localizado a oeste de Corinto, né? Cerca de 10 quilômetros do centro desta cidade, né? E era conhecida como uma diaconisa. Febe era conhecida diaconisa, né? Isto é, ela era uma ajudante, né, da igreja local. E aparentemente ela era uma pessoa rica, né, que ajudava a manter o ministério do apóstolo Paulo. E porque Febe era muito conceituada na igreja de Cencreia, e pode ter sido ela que levou a carta, né, de Corinto para Roma, porque ela estava de viagem para lá. E a saudação do apóstolo Paulo a ela é uma evidência, queridos, do importante papel que as mulheres elas desempenhavam na igreja primitiva. Então, mulher desempenhava muito, né, papel, tanto quando Jesus ainda estava perante aos homens, a gente via que muitas mulheres o seguiam, né, e ajudavam na obra, e assim também Febe ajudava a igreja de Roma, né, e ajudava o apóstolo Paulo. E ele fala também sobre um casal chamado Priscila e Áquila, que formava, né, um casal que era muito amigo deles, né, e com os outros judeus também, Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma, né, por seu imperador. Isso é registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2 e 3, né, e eles mudaram para Corinto. E ali eles conheceram o apóstolo Paulo, né, e o convidaram para morar na casa dele, em sua casa, no caso, na casa deles. Eles já eram, queridos, cristãos antes de encontrar o apóstolo Paulo. Provavelmente foram eles que contaram para o apóstolo Paulo, né, em detalhes, a respeito da igreja que já estava constituída lá em Roma, porque essa igreja de Roma não foi constituída pelo apóstolo Paulo, e sim por alguns judeus, né, que estiveram no dia de Pentecostes, foram para Roma e ali continuaram a congregar, a trazer mais irmãos para a congregação. E como Paulo, Priscila e Áquila, eles eram missionários, eles ajudaram, queridos, os crentes em Éfeso, né, e em Roma, e novamente em Éfeso, quando eles receberam a permissão para retornar, relatado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Né? E o apóstolo Paulo, ele faz várias saudações, e as saudações pessoais de Paulo, elas foram dirigidas aos cristãos romanos, aos gregos, judeus, gentios, homens e mulheres. Quer dizer, o apóstolo Paulo praticamente falou com toda a igreja, né? A prisioneiros e a cidadãos proeminentes. Quer dizer, ele fez aquilo que a palavra faz, não fez acepção de pessoas, falou com todos, porque a igreja, ela era muito, querido, a igreja naquela época, lá de Roma, ela era muito diversificada. Havia nela pessoas de várias etnias, né, culturas,
classes sociais, porque embora o apóstolo Paulo ainda não tivesse ido a Roma, ele conheceu esses irmãos em outros locais durante suas viagens, né? E o fato do apóstolo de Paulo dizer que Andrônico e Júnia se distinguiram entre os apóstolos indica, queridos, que se destacaram no apostolado. Talvez formassem uma equipe composta por marido e mulher. A referência a eles como parentes de Paulo pode significar que eles pertenciam à mesma linhagem de Paulo, né? E lá no versículo 17 e 20, o apóstolo Paulo diz que dessa forma ele descreve no Evangelho, nesta carta: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando lemos livros ou ouvimos sermões, né, nós devemos verificar o conteúdo que está sendo apresentado, a fim de não nos deixarmos enganar por conversas lisonjeiras, né, ou palavras de entusiasmos, como esses irmãos aqui, né, que falavam daquilo que não sabiam. Ele menciona aqui os irmãos que eles deveriam não se juntar a estes, né? E nesse versículo 17, ele diz que rogo-vos, irmão, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, como devemos hoje desviarmos de muitas pessoas que estão na roda dos escarnecedores, porque falar de Cristo hoje até parece fácil. Muitos ouvem, né? Mas poucos o aceitam. E os cristãos que estudam a palavra, queridos, a palavra de Deus, e que pedem a Ele que revele a sua verdade, eles não serão ludibriados. Não, nós não seremos ludibriados. Embora isso possa facilmente acontecer com os que são superficiais. Claro. Hoje é muito vento de doutrina, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala para os romanos lá para que eles tivessem cuidado com relação a isso, né? Como exemplo, os cristãos que cuidadosamente eles conferiam a palavra de Deus, né? Veja isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 10 ao 12, né? Temos que conferir a palavra, porque Timóteo, querido, Timóteo foi um importante contribuinte para o crescimento da igreja primitiva. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Mais tarde, o apóstolo lhe escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda, a Timóteo. Quando Timóteo se empenhava em fortalecer as igrejas de Éfeso, nós vamos ver isso lá no perfil de Timóteo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele declarou, né, como é maravilhoso estar vivo e ver o plano, o segredo de Deus.
né, da sua forma de salvar os gentios, tornando-se conhecido pelo mundo. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas estavam se cumprindo, queridos. E o próprio Deus, ele utilizou o apóstolo Paulo como seu instrumento para anunciar as boas novas, né? No versículo 25 ao 27, vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, querido, ele declara como é maravilhoso estar vivo e ver o plano, o segredo de Deus, né? A sua forma de salvar também os gentios, porque a princípio a salvação seria só para os judeus, né? Mas eles não aceitaram Jesus, né? Então, o Evangelho, ele tornou-se conhecido pelo mundo, porque todas as profecias do Antigo Testamento, elas estavam se cumprindo. Isaías já tinha falado de Jesus 700 anos antes, né? O próprio rei Davi teria seu nome, a sua descendência nunca cessaria, né? E todos sabemos que Jesus é da casa de Davi, né? É filho de Davi, porque eles tinham esse costume de chamar, né, a casa, a linhagem de filho. E Davi, né, Jesus era da casa de Davi, filho de Davi. Tanto que o cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E todas as profecias, elas se cumpriram. E Deus, ele também se utilizou muito do apóstolo Paulo como um instrumento. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos o que aconteceu, narrado em Atos dos Apóstolos, né? Teve um encontro com Jesus, era sanguinário, perverso, um homem mau, mas quando encontrou Jesus se tornou uma criança, né? E ficou cego. Ananias foi até a casa de Pedro Curtidor, de couro, encontrando lá Paulo cego. Ananias orou e Paulo já tinha recebido em visão que Ananias o procuraria. E ali ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, como é maravilhoso quando encontramos com Jesus, porque Jesus transforma a vida do homem. E o apóstolo Paulo, ele tinha muita preocupação em pregar o evangelho de salvação, né? E assim como Jerusalém, queridos, era o centro da vida judaica, né? Roma era o centro político. Roma é que mandava no mundo, né? Era uma potência, né? Era religioso, social e econômico do mundo. Tudo se reunia lá em Roma. Era o lugar onde as principais decisões do governo eram tomadas. E de lá, as boas novas, elas foram divulgadas até os confins da terra. E a igreja, queridos, a igreja de Roma, ela era uma mistura de judeus, gentios, escravos, homens livres, cidadãos romanos, como o apóstolo Paulo, né? Apesar de judeu, ele tinha dupla cidadania, homens e mulheres, viajantes de todas as partes do mundo. Por esta razão, ela tinha, né, o potencial de gerar tanto uma grande influência
quanto, queridos, um grande conflito. O apóstolo Paulo ainda não havia estado em Roma e ele não conhecia todos os cristãos que lá viviam. Também vivemos nós em um ambiente cosmopolita. Há um mundo à nossa frente a ser alcançado para Cristo. Também temos o potencial para influenciarmos, né, as pessoas para o bem. Ou produzir também um violento conflito. Nós devemos ouvir, né, cuidadosamente os ensinamentos de Paulo sobre unidade, serviço e amor cristão, a fim de sermos capazes de aplicar isso que o apóstolo Paulo estava passando para os irmãos romanos, né, os irmãos que estavam em Roma, porque a epístola de Paulo, a carta de Paulo né, ela é um dos documentos mais antigos da era cristã, porque a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela fornece uma visão dos crentes de parte do cânon do Novo Testamento, e são textos fundamentais para a teologia cristã e para a ética, queridos. Né? E o apóstolo Paulo, né, ele escreveu não só a carta aos Romanos, como acabamos de finalizar agora o seu 16º capítulo, né? Estaremos entrando na próxima carta, soteriológica, e ele explica, né, o que é vivermos agora pela graça, não mais pela lei. Não temos mais a lei para nos cercear, para nos... Sim, devemos cumprir leis, claro. Para isso temos os 10 mandamentos. Mas agora nós não vivemos mais, não somos mais salvos porque sou bom homem, porque vivo, né, por conta da graça, da lei, porque nós devemos agora, sim, viver pela graça. Viver pela graça, querido, significa entender que a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela não é condicionada pela nossa obediência ou pela nossa desobediência. Podemos ser desobedientes ou obedientes, né? Mas pela perfeita obediência de Cristo, tá? Nós devemos obedecer Cristo, porque certamente você já ouviu muitas vezes falar sobre a graça de Deus, mas qual seria o significado de graça e viver pela graça? Graça, queridos, é o favor livre e merecido de Deus demonstrado a pecadores culpados que somente mereciam a condenação, assim como nós merecíamos apenas a condenação. Mas a graça, ela veio nos salvar, porque o amor de Deus, querido, demonstrado a nós que éramos indignos, e Deus descendo dos céus, enviando seu Filho e alcançando as pessoas que estavam em estado de rebelião contra Ele, né? Todos nós estávamos em rebelião, porque a graça de Deus, ela é um favor concedido a todos, porque Deus Ele não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos méritos. Mas, queridos, apesar dos nossos deméritos, o que faz perder, né,
Demérito é o que faz perder a consideração, a estima, desmerecimento, né? Ficamos tristes, né, quando a pessoa nos ofende ou peca contra a gente. Imagine Deus, mas Deus, Ele ama o pecador, não o seu pecado. E a causa da salvação não está no homem. Isso que o apóstolo Paulo ensina aos romanos. A causa da salvação, ela não está no homem, não está de nós sermos bons homens. O apóstolo Paulo fala isso claramente, mas está em Deus. Lá no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que a salvação não está no homem, está em Deus. E Deus nos escolheu, não por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. Não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Porque, queridos, a graça de Deus não é o resultado das obras, mas as obras são o resultado da graça. A graça, queridos, desemboca nas obras, e as obras proclamam e atestam a graça. As obras são fruto, e a graça é a raiz. As obras são as consequências, e a graça é a causa. As obras nascem da graça, e a graça é refletida através da obra. Então, muitos dos judeus, eles tropeçaram, porque a palavra diz que os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus, que é Cristo. E o apóstolo Paulo diz que a pedra na qual os judeus tropeçaram é Jesus. Eles não creram no Messias porque o Messias não correspondia à expectativa que eles tinham em relação a Jesus. E como nós vimos na carta aos Romanos, quando ele se despede, ele fala para todos gentios, judeus, ricos, pobres, viajantes, todos que estavam em Roma, o apóstolo Paulo se dirige, porque o domínio romano sobre a terra de Israel, e agora que é denominada a Palestina, ela começou bem lá nos anos 63, antes do nascimento de Jesus. E nesses anos, queridos, que antecederam o nascimento de Jesus, destacamos o governo de Herodes, que nasceu em 73 a.C. e morreu em 4 a.C. E o principal ingrediente desse povo, que o alimentava e sustentava em todos os seus empreendimentos, era a esperança do Deus Criador, Salvador entre eles. E a proclamação, queridos, de uma figura ungida por Deus não era novidade. O que foi difícil de aceitar foi a descrição do perfil desse Messias ungido, ou seja, de Jesus. E essa característica, queridos, foi sempre mantida através dos séculos na pregação dos profetas. O evangelista Mateus, ele resgata a memória da pregação de Isaías, né? Isaías 7,14 e 8,10. Ainda hoje, algumas pessoas, elas tropeçam, queridos, tropeçam em Cristo, porque a salvação pela fé, ela não faz qualquer sentido para elas. Como posso ser salvo por um homem que veio, andou aqui entre nós,
foi crucificado, ao terceiro dia morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Isso para uma pessoa que não crê no Evangelho é uma loucura. Eles pensam que devem descobrir seu caminho até Deus, ou que Deus ele vai desconsiderar todos os pecados que se praticam. As pessoas pensam que devem descobrir o seu caminho até Deus, ou que Deus vai desconsiderar todos os pecados. Queridos, muitos tropeçam em Cristo porque os valores divinos, eles são opostos ao mundo. Muitos preferem as coisas do mundo do que estar na presença do Senhor, porque estar na presença do Senhor, queridos, requer humildade, mas muitos não estão dispostos a humilharem-se na presença de Deus. Deus, ele exige ou requer obediência, mas muitos se recusam a colocar a sua vontade à disposição de Cristo. O apóstolo Paulo, querido, ele também era judeu. Ele era judeu, mas ele adverte a sua linhagem como judeu. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e não nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado aos 8 dias, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo do 2 ao 7. O apóstolo Paulo, judeu da tribo de Benjamim, teve um encontro com Deus, agora pregava para os romanos, o povo que estava em Roma. Não. Agora ele emitiu essa carta, como eu falei, e ele ensinava nesta carta o que era ser um separado para a obra do Senhor. Aqueles que estão no Evangelho de Cristo, a carta de Cristo, dividida em soterologia, o estudo para a salvação humana, né? Nós estaremos nos aprofundando nas próximas cartas do apóstolo Paulo, para que a gente possa, não só nessa de Romanos, né, em que acreditar, como devemos nos comportar, nós também devemos reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é Salvador, Ele veio para nos salvar, porque estaremos depois estudando Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. E Hebreu também gostaria muito que nós estudássemos essa carta como sendo uma carta paulina, porque essa carta ela foi considerada do apóstolo Paulo durante 1000 anos. Mas agora alguns dos teólogos, eles discordaram da maneira como essa carta foi escrita, entendeu? E por isso nós também estaremos incluindo ela para que nós possamos fazer um estudo completo sobre as cartas paulinas. Que a lei não salva, mas a graça sim, a graça de Cristo.
Deus te guarde, que Deus te proteja e você tenha uma noite de sono abençoada, no nome de Jesus. Amém.